Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de palestra. Antes de começar, eu vou começar pelos avisos, pelos recados da casa, tudo bem? Lembrando que temos atendimento de segunda, que é o atendimento fraterno, a partir das 19h15 às 19h50. Tiver alguma dúvida, precisar conversar, precisar de um apoio, pode estar vindo nesse dia. Nesse dia também tem o passe das 19h30 às 19h50 e após as 20 horas uma leitura do Evangelho. Às terças-feiras, que é o dia de hoje, é o dia da palestra. Tem o passe a partir das 19h30 até as 19h55 e a palestra a partir das 20 horas. Nos sábados tem a yoga das 9 às 10. Se alguém se interessar, só falar com a Simone, pegar o contato dela com o Eduardo ali na recepção. No domingo temos a evangelização infantil das 9h30 às 11h, com atividade com as crianças de 5 a 8 anos. Tem o passe das 9 às 9h30 e a palestra das 9h30 às 10h30, uma palestra aberta. Geralmente é o Richard que faz. Tem a caixinha de perguntas na entrada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a doutrina, pode ficar à vontade. Não precisa pôr o nome, não precisa se identificar. E tem o dia específico que é feita a resposta das questões. Continua a campanha dos alimentos, quem puder ajudar com quilo de alimento não perecível. Temos empréstimos de livros, os livros que ficam ali nas estantes, para o conhecimento não ficar parado, circular, para alimentar a alma, encher de esperança e fortalecer. Tem vários títulos. Aí é só pegar, escolher, anotar o livro ali, entregar quando terminar. Tem o canal do YouTube, o Irmã Zoraide, que tem as palestras, os eventos. E dia 8/11, né? Eu tô falando em inglês o mês primeiro, mas é dia 8/11, mês que vem já. É o chá beneficente do centro. Já está bem próximo. E esse ano vai ter uns prêmios, esse final de ano vai ter uns prêmios bons. Se quiser completar com mais alguma coisa aí, Marquinha. Quem quiser adquirir os convitinhos, né? Acho que é R$25. R$25 a cartela, dá direito aos 5 prêmios. Na hora você pode comprar, avulso. Pode comprar rodada avulso e trazer a família. Pode trazer a família, ficar à vontade, a partir das 16 horas, né? Tem o bazarzinho do Super Lodge também. Já começa às 16 horas o bazar. Quem quiser trazer uma prenda. Quem puder trazer uma prenda, um prato de alimento. A gente trazemos um doce, um bolo que puder trazer, é legal, que a gente distribui aqui. Que é tudo, não é cobrado nada. É todo o chá, os salgados, o alimento que tem, é tudo para fortalecer. Uma tarde bem gostosa em família. Tá todo mundo convidado. Quem não tomou o chá ainda, quiser tomar, estamos aí. Agora, para começar, vamos começar pela prece. Convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial, Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos guia, nos orienta, nos traz paz, que durante todo o nosso dia nos acompanhou, nos orientou, preparando a nossa noite, iluminando os nossos pensamentos. Que essa paz, Mestre, possa invadir os nossos corações, fortalecer as nossas consciências, renovar as esperanças a cada dia e que possamos, no singelo exercício
da prece, renovar as energias interiores, fortalecer a nossa fé, nos equilibrar, nos aprumar no sentido maior da busca, da renovação interior, através da conexão com o nosso Pai. Muito obrigado por esse dia, por essa noite, por esse momento, por todas as dificuldades que conseguimos superar, por podermos estar juntos aqui nessa noite, reunidos em Seu nome, Mestre. Que essa paz e essa luz possa iluminar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos e que possa abrir a nossa consciência, fortalecendo a razão através da fé e a fé através da razão, trazendo equilíbrio, paz e renovação. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E a gente sempre tem aquela dúvida, né? O que vai ser da gente quando a gente morrer, quando a gente desencarnar? Para onde a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Vai ser o fim? Vai acabar? A gente vai para o céu? Vai para o inferno? A gente vai sofrer? A gente vai ficar inconsciente, dormindo? A gente nunca sabe, né? A gente sempre tem essa dúvida. Apesar da gente ter morrido muitas vezes e não se lembrar, ter passado por isso, sempre a gente tem aquele medo, aquela incerteza, aquela dúvida. Por mais que seja a pessoa ruim, sempre ela tem medo de encarar essa passagem. E nessa noite a gente vai refletir sobre esse ponto do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Pode até parecer pesado o tema, as palavras, mas é uma coisa, uma reflexão profunda que Kardec compilou nesse livro, trazido dos ensinamentos da espiritualidade superior, para a gente ter certeza que a gente não está jogado no mundo, que nada é por acaso, que a gente não veio aqui para ser só um número, só uma estatística, que a gente não é uma coisa sem sentido. E na questão 960 do Livro dos Espíritos, a pergunta é justamente essa: de onde vem a crença que está presente em todos os povos, das penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Então saibam bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. O erro de vocês consiste em não a escutarem bastante. Se pensassem nisso o suficiente, vocês se tornariam melhores. Sempre, toda a história da humanidade sempre teve essa crença de que a pessoa boa ia ser feliz na vida futura e que a pessoa má ia sofrer. Sempre teve o conceito do céu, do inferno e várias outras crenças. Da antiguidade era o Tártaro, era o Campos Elíseos, depois na Idade Média foi substituída pelo céu, pelo inferno. E é uma coisa que toda religião tem, todos os povos. E na nossa consciência, inato disso, a gente sempre tem essa voz, sempre tem essa certeza de que não pode ser em vão. Não ia ter justiça de Deus se a gente viesse aqui e vivesse por viver. Tem até uma frase de Sócrates que ele diz que se a vida acabasse com a morte,
Isso seria vantagem para o injusto, para o ladrão, para o covarde, porque ele nunca ia pagar pelo que ele fez. Ele ia passar incólume. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que tudo tem uma razão e tudo tem um porquê. E nada é por acaso. E a sabedoria de Deus nos mostra. E a espiritualidade traz para a gente esses ensinamentos. Justamente essa pergunta também, ó, 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o temor para os culpados, a esperança para os homens de bem. A dúvida e a incerteza sempre tem. Para a pessoa que não acredita em nada, é a dúvida extrema. Ela vai achar que vai acabar e vai se findar a vida naquilo e não vai ter continuidade. Tem até vários relatos na literatura espírita de gente que não acreditava em nada e quando se viu no caixão, viu o corpo ali, mudou completamente toda a visão que tinha. E uma questão também importante para a gente refletir é a 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eles são tão variados quanto as causas que os produzem e são proporcionados ao grau de inferioridade, como são os júbilos em relação ao grau de superioridade. Podem se resumir assim: invejar tudo o que lhes falta para ser feliz e não obter, ver a felicidade e não poder alcançá-la, mágoa, ciúme, raiva e desespero, pelo que os impede de serem ditosos, e mais, remorso e uma ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todas as alegrias e não podem as satisfazer. É isso que lhes tortura. Daí a gente compreende o quanto é importante a gente buscar conhecer a vida espiritual ainda estando encarnado. Para quando a gente chegar lá, a gente não dá de cara com a realidade que a gente nunca achou que ia ser. Se a gente entregar o dinheiro, der o dízimo para a igreja e achar que está quite com a lei de Deus e não fazer mais nada por isso, e achar que vai para o paraíso, quando a gente chegar lá, a gente tem um grande choque, né? Um grande choque de realidade. E quando chegar lá, a gente vai ser do mesmo jeito que a gente é. A gente não vai mudar nada. A gente vai ter o mesmo grau de conhecimento, a mesma cultura, a mesma visão da realidade. Tudo que a gente acredita, a gente vai estar vendo do mesmo jeito, compreendendo do mesmo jeito. E o choque vai ser tão grande para as pessoas que não acreditam em nada, que o sofrimento e a perturbação delas vão fazer elas sucumbir grandemente. E aí vem o sofrimento. E quando ele diz espíritos inferiores, somos todos nós que estamos aqui encarnados. Por isso a gente está nesse mundo. E o sofrimento vem justamente disso. Porque a gente não quer se melhorar. A gente não quer fazer nada em relação a isso, mesmo sabendo que a gente tem que fazer isso, que a gente veio aqui para fazer isso. A gente não veio aqui para juntar riqueza, não veio aqui para ter fama, ter dinheiro, não só para isso. É lógico que a gente estando encarnado aqui, a gente quer viver bem, quer viver tranquilo, quer ter paz, quer ter a nossa casa, ter nosso carro, ter nossa família tranquila. A gente quer viver bem, se alimentar bem, ter saúde, isso é certo. Mas viver só para isso torna a vida um vazio, porque a vida é muito mais do que isso. A vida a gente tem que vir aqui para a gente aprender. Que aqui é o primeiro estágio de aprendizado da vida, que a vida começa de verdade quando esse corpo de carne, quando esse casulo carnal for para baixo da terra. Aí a gente vai entrar na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí a gente vai entrar ou em contradição com aquilo que a gente não acredita ou deixa de fazer, ou a gente vai ver que aquilo que a gente diz fazer não é exatamente o que a gente procurou fazer. Vai ser o grande choque. E a gente vai perceber o quanto de tempo a gente perdeu em vão, buscando coisas que não tinham sentido,
buscando, tentando agradar pessoas que não tinha, fazer coisas que não tinha motivo, fazer por fazer, vai ser de acordo com a nossa consciência. A nossa consciência que vai mostrar para a gente e vai nos julgar. De tal maneira que mesmo as pessoas, que até na literatura espírita, aquele livro Eu Voltei, do irmão, acho que é irmão Jacó, né? Ele era diretor da Federação Espírita, se achava um espírito iluminado. E mesmo assim ele viu o tanto de sofrimento e tanto de coisa que precisava ser feito e que não conseguiu fazer. E via pessoas muito mais simples que ele, que tinham muito mais luz. Porque ele usava nas pessoas, doutrinava os espíritos, mas aquilo não estava dentro dele. E por isso que é importante a gente viver, não só falar da boca para fora, fazer por fazer. A gente tem que sentir aquilo que a gente quer para a nossa vida, buscar ser profundamente aquilo que a gente busca ser. E aí no Céu e Inferno ele vai resumir assim, ó, o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade particular, formar um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida da observação dos fatos, pode se resumir nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Então o espírito só vai alcançar a felicidade plena quando se libertar plenamente de tudo que o impede de ser feliz. Quando ele for um espírito puro, quando ele estiver próximo a Deus, aí ele vai ser um espírito totalmente feliz. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai sofrer, a gente vai ter consciência pesada, a gente vai ter... Quanto mais materialista, mais vicioso, mais orgulhoso, mais mesquinho a gente for, maior vai ser o nosso sofrimento. Maior vai ser tudo aquilo que a gente... Maior vai ser a dor que a gente vai sentir, né? Resumindo. E a felicidade... no segundo item, a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo de atenuação dos sofrimentos. Então, é aquela questão. Enquanto a gente estiver só buscando satisfazer o nosso orgulho, somente juntando riqueza, a gente vai estar negando a verdadeira essência do que a gente é, o espírito imortal. E a gente não vai se melhorar assim. A gente vai se melhorar praticando a caridade, buscando se conhecer, fazendo a reforma íntima. São muitos pontos que a gente precisa fazer. É lógico que uma vida só a gente nunca vai conseguir. Mas se a gente tentar dar um passo nessa vida e a gente se propor realmente a buscar se melhorar, a buscar não praticar o mal, já é um primeiro passo. Buscar conhecer a vida espiritual, a gente vai se libertando gradualmente de tudo que faz a gente sofrer, porque o que faz a gente sofrer é a gente mesmo. Ninguém é culpado pelo nosso sofrimento. Assim como não é privilégio de ninguém a felicidade. A felicidade é uma conquista do espírito que se depura, do espírito que busca em Deus o caminho da renovação. E no terceiro item ele fala, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis. É justamente isso. Não tem um mal que não prejudica a gente. Mas a gente pode evitar, porque está em nós se corrigir.
A gente tem o poder disso, a gente tem a capacidade para fazer isso, desde que a gente tenha a força de vontade e busque no Evangelho a esperança e a luz, a fé para se renovar. Como não há uma qualidade de que não seja uma fonte de gozo. Quando a gente pratica o bem, é benevolente, ajuda as pessoas, de alguma maneira, isso faz um bem para a gente. E isso vai somar. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem só 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais do que a metade ou um quarto, sofrerá menos. E quando extintas por completo, não sofrerá mais e será plenamente, perfeitamente feliz. O mesmo se dá na terra. Quem tem muitas moléstias sofre muito mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais gozos do que outras menos ricas de boas qualidades. Então, quanto mais a gente desenvolver o nosso lado positivo, os nossos bons sentimentos, a nossa benevolência, nossa humildade, o respeito ao próximo, mais próximo da felicidade a gente vai ficar. E quanto mais a gente der vazão para o lado negativo, para a inveja, para a raiva, para o ciúme, para a maledicência, maior vai ser o nosso sofrimento. E isso é uma sintonia que a gente já vê aqui encarnada. Porque você vê uma pessoa nervosa, uma pessoa viciada, uma pessoa perdida no mundo, você vê que ela está sofrendo já em vida. Por mais que ela se iluda e acha que não, ela já está sofrendo em vida. E uma pessoa que pratica o bem, que busca se renovar, mesmo que ela passe por uma dificuldade, passe por um problema, ela tem a fé que ela vai superar aquilo, que aquilo não é eterno. E já começa a ter um prelúdio de uma felicidade que vai vir. E no quarto item, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do mal, conforme as suas vontades e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Então, quando a gente vê na literatura, a gente via os anjos e achava que ele era um ser privilegiado, não. Ele passou por todos os estágios, se depurou. Ele se libertou de tudo aquilo que prendia ele ao materialismo, à ilusão, ao ódio, à vingança. Por isso, não é um privilégio, é um mérito dele. Ele conseguiu, ele se esforçou para isso. E esse é o destino de todos nós. Chegar lá um dia, daqui uns milênios, quem sabe, né? Daqui um tempo. Depende do esforço de cada um, porque a gente pode prolongar o nosso sofrimento ou a gente pode atenuar ele. Enquanto a gente está aqui nesse plano, aqui, como é um mundo de provas e expiações, a gente ainda está no começo, a gente está no sofrimento. No sofrimento, não diria extremo, porque a gente já passou por muita coisa e já tem algum conhecimento, um pouco de paz, um pouco de mudança. Só da gente estar aqui, nessa casa, buscando a fé raciocinada, já é um sinal de que a gente não está perdido totalmente no mundo. A gente não está dentro de um bar, a gente não está num lugar, num prostíbulo, num lugar perigoso, que a gente pode morrer a qualquer momento, sem sentido. A gente está buscando um sentido para a vida. E aí é nisso que consiste a nossa depuração. Porque se a gente busca um sentido, a gente estuda, a gente tem fé, a gente se renova, a gente pratica a caridade, a gente busca se renovar, se iluminar, a gente vai angariando pontos positivos que vão somando para a nossa felicidade. E quando a gente sente isso com força e pratica aquilo que o Cristo veio nos ensinar e que a espiritualidade superior trouxe assim de forma didática para a gente estudar e buscar, a gente vai tendo a oportunidade de se melhorar e de se renovar. E o quinto item,
quinto item. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que hajam almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. É uma sintonia. Tanto o céu como o inferno é uma sintonia mental, uma sintonia espiritual. Você cria seu céu, você cria seu inferno, você cria sua realidade, você é o senhor do seu destino. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer e cocriar a sua realidade e assim cocriar o mundo ao seu redor. Se você só pensa em prejudicar os outros, em tirar vantagem, uma hora isso vai voltar para você e você vai sofrer. Isso vai ser a consequência. Se você vive só em função disso, isso vai te levar ao sofrimento, completamente. E se você faz o bem, pratica a caridade, ajuda as pessoas, busca se renovar e crescer, por mais que você passe por dificuldade, por mais que você passe por provações, quando chegar o momento de entrar na vida espiritual, você vai ter a paz que você procurou. E não vai ser uma coisa de privilégio, vai ser um mérito seu, uma força sua, um caminho que você buscou. Tudo na vida é sintonia. Como no item 6 aqui, ó, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Quando a gente faz o mal, a gente sofre. E quando a gente deixa de fazer o bem, podendo fazer o bem, a gente também erra. Isso também leva ao sofrimento. Isso também leva à perturbação. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Mesmo uma criança, quando ela vai lá e vai descalça e pisa numa coisa que machuca o pé dela, ela não vai voltar lá e fazer a mesma coisa. Assim a gente sofre e a gente busca com aquele sofrimento crescer e se renovar. Só que nem sempre a gente tem a resignação necessária para aprender a lição que aquilo veio trazer para a gente. E aí o sofrimento pode perdurar, mas nunca vai ser eterno, porque Deus não vai permitir que a gente sofra eternamente. Quando a gente aprender aquilo que o sofrimento veio trazer, aí o sofrimento cessa, aí a dificuldade cessa, a pena cessa, e a gente supera. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo só uma ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. Essa aqui é profunda, porque se a gente pensar, fazer uma reflexão de tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz no dia, por melhor que seja a pessoa, ela sempre tem um deslize, ela sempre tem uma briga com alguém, ela fala mal de alguém, e cada pensamento negativo, pensamento mal, pensamento que prejudica, cada ato, cada palavra, vai trazer uma consequência. Claro que de acordo com a gravidade que aquilo causar e o efeito que causar para você ou para o outro. Porque Deus pesa tudo isso. E todo o bem que você fazer também vai trazer uma consequência boa, vai trazer uma coisa positiva para você. Porque mesmo uma pessoa ruim, um criminoso, mesmo ele faz coisa boa por alguém, ele tem alguém que ele ama, ele ajuda alguém. Ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. A gente está tentando se equilibrar nessa balança. E a gente vai a cada dia assim, tentando superar uma dificuldade, dar um passo para frente, 2 para trás. A gente não pode desistir. Isso que a gente tem que ter em mente. Persistir. Mesmo que a gente erre e
não consiga aprender tudo aquilo que o erro veio trazer para a gente tem que conseguir persistir, ter fé, ter a certeza de que quem caminha na luz, busca o caminho de Deus, não vai ficar desamparado. A espiritualidade vai ajudar, vai trazer um caminho, se a gente tiver fé. O item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nos seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. E isso também é misericórdia de Deus. Porque se a gente tivesse que pagar tudo que a gente deve de uma vez só, aí o sofrimento ia ser terrível para a gente. E Deus é tão bom que Ele deixa a gente quitar, como se fosse quitar em parcelas, tudo aquilo de mal que a gente já fez. E é só a gente nem precisa refletir muito, é só a gente pensar um pouco em como a sociedade era uns tempos atrás, como as pessoas eram, para a gente ver o quanto errado a gente ainda é e como a gente é hoje, em comparação com o que a gente precisa para merecer um pouco de misericórdia. O item 10. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhe deram causa. Todo mal que a gente fazer, tudo aquilo que a gente fizer para o próximo ou para a gente vai resgatar, não tem como. A gente vai sofrer na vida espiritual ou na vida corpórea. Porque a gente tem que se libertar disso. É um débito que a gente não tem com Deus, não é com o próximo, é com a gente mesmo. É a nossa alma, a nossa consciência que fica pesada. É ela que precisa se libertar. É a gente que precisa se libertar, se perdoar, aprender com a lição do erro e assim passar de estágio, passar de ser uma alma que só erra e uma pessoa que busca se melhorar, busca o caminho da renovação. E o item 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foi cometida. Deus considera tudo, todo agravante, todo atenuante. Às vezes as duas pessoas estão envolvidas no mesmo crime, mas elas não vão sofrer a mesma pena, a mesma expiação. Porque Deus leva em consideração tudo. Não é como a justiça humana, que só leva em consideração o mal que se faz para a sociedade. Não, Deus vê tudo, vê o mal que se faz para si também, o bem que se deixa de fazer. Tudo isso pesa na balança da pena e da expiação. E a expiação nada mais é do que um resgate daquilo que a gente mesmo fez, a gente mesmo criou. A gente mesmo criou aquele sofrimento para a gente. A gente prejudicou a gente mesmo fazendo mal para o outro. Quando a gente faz mal para o outro, a gente não está fazendo mal só para o outro, a gente está fazendo mal primeiramente para nós. Porque a gente está perdendo a oportunidade de crescer e aprender a amar. Aprender a caridade, aprender a ser feliz. Então, quando a gente faz mal para o outro, a gente faz mal coletivamente, para todo mundo. E isso nos coloca em sintonia com outros espíritos que estão na mesma faixa. E aí o sofrimento coletivo que a gente tem, meio parecido, resulta disso. E a gente sempre culpa Deus, culpa a sociedade, culpa todo mundo, quando o único culpado é a gente mesmo. É a gente que cria o nosso sofrimento.
É a gente que cria a nossa dor, nossa dificuldade, por preguiça de mudar, por preguiça de agir, por falta de coragem, por falta de querer superar o orgulho, por vaidade. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição, e todo ato meritório será recompensado segundo o seu valor. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, um castigo, um sofrimento, não tem um tempo predeterminado. Não é como a pena de um assassinato, que a gente fica 6 a 10 anos preso. Não é assim. Quando a gente aprende aquilo que a gente precisava aprender e se depura do mal, a gente se liberta do sofrimento. Isso pode parecer rápido, dependendo da pessoa, como pode parecer um sofrimento eterno, quanto mais obstinada no mal a pessoa for, o espírito for. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é o melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência do mal ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente depois de melhorado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, só pune o mal quando existe, e deixa de punir quando não existe mais. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, este persistirá somente enquanto aquele subsistir, ou diminuirá de intensidade à medida que o mal for desaparecendo. Então o sofrimento sempre vai ser inerente ao mal. Enquanto a gente não se libertar do mal que tem dentro da gente, a gente não vai acabar o nosso sofrimento. E a gente só pratica o mal porque a gente tem o mal dentro da gente. Como Cristo dizia, a boca fala o que o coração está cheio. Quando a pessoa só pensa em fazer o mal, por mais que ela consiga mascarar a intenção dela através da educação ou da boa convivência da sociedade, quando ela desencarna, isso não tem mais como ela fingir isso. Tudo que ela vai ficar exposto de tal maneira que todos os espíritos vão estar vendo e ela vai estar próximo daqueles que ela se afinizou. Daí vem um sofrimento terrível de pessoa orgulhosa, que tinha muito dinheiro, muita posse, e quando se vê no mundo espiritual, pessoa que ela humilhava, que era pobre, muito mais feliz, aí vem o sofrimento dela, por não poder compreender, não ter acreditado que fazer o bem era o que fazia a pessoa ser feliz. Como a duração do castigo depende da melhoria do espírito, o culpado que nunca melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Se a pessoa persistir no mal e não quiser mudar, o sofrimento dela vai se estender e vai parecer uma eternidade. É por isso que o sentido da gente estar aqui nesse planeta encarnado justamente é esse: a gente se depurar, a gente se libertar, a gente abreviar o nosso sofrimento, porque depende só da gente. Cristo veio nos ensinar. A espiritualidade, através de Kardec, explicou de uma maneira bem simples, bem didática, trouxe exemplos, trouxe pela voz dos espíritos desencarnados aquilo que a gente não pode negar. Não é uma coisa fictícia, é o relato deles. Eles vieram trazer para a gente que o lado de lá é terrível para quem pratica o mal, para quem busca tirar vantagem dos outros, e é feliz para quem pratica o bem, para quem tem amor no coração, para quem se doa, para quem tem caridade. É assim que a vida vai encontrando um sentido.
É assim que a gente tem que buscar entender a vida do ponto de vista de estar encarnado. Crescer espiritualmente, despertar para a vida espiritual enquanto encarnado, para a gente amenizar o nosso sofrimento, para a gente minorar o nosso sofrimento. A gente não vai alcançar a felicidade de uma vida, não vai. Mas aquilo que a gente aprender agora vai ser um prelúdio, vai ser um primeiro passo para uma próxima vida, a gente ter uma vida mais serena, mais tranquila. Porque a gente pode escolher viver do vício, viver do orgulho, da vaidade, se achar melhor do que todo mundo. E falar, não, quando morrer acabou. Mas agora não mais, porque a gente já conhece que tem uma vida depois. A gente já sabe que tem um porém, uma questão maior. No nosso íntimo a gente sempre soube, todo mundo sabe, todo mundo tem consciência disso internamente. Mas a questão sempre é o orgulho. A pessoa não quer admitir e por isso sofre. Mas quando a gente vem na casa espírita, busca o sentimento, busca o conhecimento espiritual, busca se renovar, busca o Evangelho do Cristo, a gente já tem uma noção disso. A gente não pode se pretestar totalmente ignorante da vida espiritual. E quando a gente busca, a gente já sente um pouco disso, a gente sente um pouco dessa paz quando a gente vem aqui. A gente sente uma paz, a gente sente uma tranquilidade, a gente sente uma serenidade. Aquela serenidade que o mundo não pode dar, aquela serenidade que nenhuma ilusão, nenhuma sensação física pode dar. Porque essa sensação, essa paz provém de uma coisa extrafísica, provém do alto, provém de Deus, provém da espiritualidade. E é uma paz que o dinheiro não compra, uma paz na consciência que ninguém pode tomar da gente. Porque é uma coisa que a gente constrói a nossa felicidade, a gente constrói a nossa paz, quando a gente vai se libertando daquilo que fazia a gente sofrer. E o que mais faz a gente sofrer é o orgulho, é a vaidade, é o materialismo, é a vontade de querer fazer o que a gente sabe que é errado. Porque está na nossa consciência o discernimento do certo e do errado, o discernimento do bom e do mal. Mas a gente sempre se deixa levar pelo modismo da sociedade, pela situação, a gente se deixa levar por coisas superficiais. Mas quando a gente busca ter fé, a gente veio aqui, a gente busca conhecer, a gente busca ter fé, a gente busca o conhecimento da vida maior, a gente vai ter uma resposta da espiritualidade. Isso não vai passar em vão. Ela vai ajudar a gente, ela vai iluminar nosso caminho, ela vai falar, ó, aquele menino ali era errado, ele fazia as coisas erradas, mas agora ele está procurando se corrigir, vamos dar um apoio para ele. É isso que ele tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer. A gente não vai sair daqui de uma hora para outra, virar anjo de uma hora para outra, não. O que a gente vai fazer é tirar um pouco da impureza. É como se a gente viesse aqui tomar um banho. A gente está sujo de tudo que faz a gente ficar imperfeito, mesquinho, vão, orgulhoso. A gente vem aqui, a gente toma um banho da espiritualidade, a gente alimenta a nossa alma, se fortalece e a gente sai preparado para mais um dia, para mais uma semana, para mais um embate da vida, e a gente vai com mais fé, com mais tranquilidade e sabe que o sofrimento vai passar, porque nada é eterno, a dificuldade vai passar, e que se a gente se persistir na fé, no bem, na caridade, a gente vai encontrar um pouco de paz, um pouco de felicidade, um pouco de serenidade, que é mais importante na vida hoje em dia. Tanta gente com dinheiro, com posse, sofrendo psicologicamente, espiritualmente, e não tem preço a gente poder deitar a cabeça no travesseiro à noite tranquilo e descansar, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia e não deixou, por mais que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente se propôs, mas pelo menos a gente tentou e pelo menos não deixou passar batida a oportunidade de querer se melhorar. Isso traz uma paz na consciência. E essa paz o mundo não pode roubar, porque é isso que o Cristo veio nos ensinar. Que onde tiver o seu tesouro, aí estará seu coração. E o tesouro verdadeiro é isso,
é a paz da consciência, é a serenidade, a tranquilidade. É aquilo que o mundo não veio para dar, é aquilo que ninguém pode roubar, é o nosso conhecimento, é o bem que a gente pratica, é o amor que a gente tem no coração, a gente poder abraçar um amigo, um ente querido, a gente poder perdoar quem nos faz mal. Tudo isso fortalece e nos equilibra. E mesmo que a gente não consiga fazer tudo o que a gente quer do jeito que a gente queria, mas pelo menos a gente não desistindo e buscando um pouquinho, a gente vai se superando e devagarzinho a gente chega lá, porque é assim que a gente é. A gente é um ser humano pequeno, falho, mas o importante é a gente não desistir da gente e buscar sempre uma melhoria contínua de si mesmo, para poder, quando a gente passar para o lado de lá, a gente ter pelo menos um pouco de paz na consciência de poder ter buscado, não desperdiçar todo o tempo à toa. E era tipo isso mesmo que eu queria falar. Então, nesse momento, convido a todos para levar o pensamento em prece, respirando profundamente, relaxando o corpo, aquietando o pensamento, aprumando os sentimentos na melodia, na sinfonia divina que provém do alto, agradecendo, Mestre, por esse dia, por essa paz, por essa luz, por esse bálsamo salutar, pela oportunidade maravilhosa que nos presenteou em estarmos reunidos em Seu nome, refletindo sobre assuntos concernentes à nossa vida, à nossa alma. Agradecemos pela simplicidade, pela humildade, pela paz e pela serenidade de estarmos reunidos. Agradecendo por mais esse dia, pensando em cada lar, cada família, cada ambiente de trabalho, cada familiar, cada pessoa que a gente convive no dia, levando essa paz aos nossos lares. A gente mentaliza o nosso lar nesse momento, a nossa casa, os nossos familiares, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, levando a paz e a luz a todos. As pessoas que por algum motivo a gente pode ter alguma desavença, que essa paz também possa tocar os seus corações, Mestre. Que a sua paz possa se estender a todos os que sofrem, a todos os que buscam se renovar. Que possamos, nessa noite, pensar também e refletir sobre todos aqueles que se perderam em si mesmos e estão em sofrimento. Graças à sua misericórdia, estamos aqui tendo a oportunidade de pelo menos vibrar paz a todos eles, se não podemos ajudá-los diretamente, mas agradecendo pela oportunidade, pela luz de mais esse dia. Que essa paz possa nos guiar, que a serenidade do seu amor possa nos fortalecer, que possamos ter uma semana renovada e abençoada, que possamos ter um momento de luz nessa noite, quando chegarmos em casa, refletindo sobre as mensagens do Evangelho. E que nessa noite possamos retornar aos nossos lares um pouco melhores de quando chegamos.
Que assim seja, Mestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Todos possam voltar em paz e segurança aos vossos lares. E dia 8 está aí o nosso chá.